História do Ituano Futebol Clube. O Ituano Futebol Clube é um dos mais antigos e tradicionais clubes do interior do estado de São Paulo. O time é o orgulho da população de Itu e leva o nome da cidade por todo o país, já que disputa a elite do futebol paulista e o Campeonato Brasileiro. A agremiação foi fundada em 24 de maio de 1947, por um grupo de trabalhadores da Estrada de Ferro Sorocabana, uma ferrovia que corta de cidade, sob o nome de Associação Atlética Sorocabana. A nomenclatura não durou muito e, em 1960, o time foi rebatizado para Ferroviário Atlético Ituano. A nomeação de Ituano Futebol Clube foi estabelecida apenas em 1990, dando reconhecimento nacional à cidade dos exageros. Apesar de ser uma associação antiga, o clube só aderiu ao futebol profissional em 1977, quando um grupo de esportistas da região resolveu reativar a Liga Ituana de Futebol. A equipe disputou seu primeiro campeonato profissional um ano mais tarde, em 1978. Filiado à Federação Paulista de Futebol, conseguiu disputar o Campeonato Paulista da Terceira Divisão, nomeado de Série A3, e assim permanecer em atividade até os dias de hoje. Em 1982, a Federação Paulista remodelou todo o modo de disputa do campeonato estadual e o ainda Ferroviário Atlético Ituano ganhou uma vaga na Série A2, equivalente à segunda divisão. O Ferroviário Atlético Ituano despertou a paixão dos torcedores da cidade apenas em 1984, quando fez boa campanha na A2 e parava Itu nos dias de jogos. O primeiro título oficial do clube veio em 1989, com a conquista do estadual do segundo escalão. Dessa forma, a equipe obteve o direito de ingressar à elite do futebol do estado no ano seguinte. Entre os grandes de São Paulo pela primeira vez, o time mudou de nome, passando ao atual. Nos primeiros anos na primeira divisão, o clube fez campanhas regulares, mas, em 1993, começou a sina de ioiô sofrida pela equipe, ou seja, o time iniciava um sobe e desce entre a elite e o segundo escalão do estado. Neste ano aconteceu o primeiro descenso do Galo, que voltaria à primeira divisão apenas 4 anos depois, em 97. 2 anos após a subida de divisão, mais um rebaixamento, o segundo em 7 anos. Em 1999, devido à péssima campanha da equipe, o time não resistiu e voltou à Série A2 do Paulistão. Nesse ano, o clube terceirizou o seu departamento de futebol e a empresa Ituano Sociedade de Futebol Limitada assumiu sua administração. Sob o comando de uma presidente, Érica Sheila Drigo Minelli, os primeiros frutos da parceria começam a surgir. Em 2002, o clube conquistou o Campeonato Paulista da Primeira Divisão e no ano seguinte voltou a disputar a Copa do Brasil. O primeiro título nacional do Galo aconteceu em 2003. Nesse ano, a equipe venceu o Campeonato Brasileiro da Série C e, ao lado do Santo André, subiu para a Série B. O Caneco veio apenas nas últimas rodadas quando venceu os outros adversários, ambos da Paraíba, o Campinense e o Botafogo. No fim de 2006, a diretoria do time reassumiu o comando do futebol da agremiação, com o objetivo de estabilizar a equipe na elite do futebol paulista. No ano seguinte, com a falta de apoio e recursos, o clube fez uma campanha regular e terminou o campeonato estadual na parte intermediária da tabela. Com um time totalmente novo em relação ao que encerrou o Paulistão, o Ituano faz péssima participação no Campeonato Brasileiro da Série B de 2007 e terminou na última colocação, com apenas 28% de aproveitamento, sendo rebaixado para a Série C e adiando o sonho de ascender à elite do futebol brasileiro pela primeira vez. Mascote. A mascote do Ituano surgiu na década de 50, após uma vitória do time contra seu maior rival, a Associação Atlética Sorocabana. A partida, como todas as outras, paralisou a cidade. Com a vitória do rubro-negro contra o adversário superior tecnicamente, a torcida apelidou a equipe de Galo de Itu, por sua força e pelo modo como brigou, semelhante ao do animal. A partir de 2007, o Ituano entra em uma nova fase, com a volta de alguns dirigentes do Ituano antes da era Oliveira.
No início do Campeonato Paulista, o Ituano realiza uma boa campanha, surpreendendo a imprensa esportiva, mas a equipe é desintegrada na metade do campeonato, e o Galo termina a competição na modesta 11ª colocação, ficando de fora inclusive da disputa do Campeonato do Interior, sendo que posteriormente acaba rebaixado para a Série C na lanterna do campeonato. Em 2014 o Ituano, sob o comando do técnico Doriva, conquistou o bicampeonato paulista. Só que, desta vez, ao contrário de 2002, o Galo de Itu enfrentou, como supracitado, grandes do estado. Fazendo boa campanha na primeira fase passou em segundo no grupo B deixando o Corinthians fora da fase de mata-mata. Nas quartas de final em jogo único a equipe empatou em 0-0 com o Botafogo em Ribeirão Preto, vencendo nos pênaltis por 4-1. Na semifinal também em jogo único surpreendeu o Palmeiras no Pacaembu vencendo por 1-0 com o gol de Marcelinho. Na final disputada em 2 jogos, ambos no Pacaembu, o Ituano levou a melhor diante do Santos, vencendo o primeiro jogo por 1-0 com o gol de Christian. Na partida de volta o Santos devolveu o placar. Nas penalidades o Ituano venceu por 7-6 e sagrou-se campeão paulista pela segunda vez em sua história, tornando-se o único time do interior bicampeão do estado. Nova ascensão nacional. Em 2019, o Ituano subiu para a Série C após vencer o jogo das quartas de final da Série D contra o Itabaiana por 3-2, no agregado. Com esse resultado, o Galo voltou à Série C após 11 anos. Em 2021, o Ituano na primeira fase ficou no grupo B com os 4 paulistas, Novo Horizontino, Botafogo, Mirassol e Oeste, 2 catarinenses, Criciúma e Figueirense, 2 gaúchos, Ipiranga e São José, e 1 paranaense. Paraná ficou em segundo lugar no seu grupo com 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, e foi classificado para a segunda fase. Na segunda fase, pela 5ª rodada, no grupo C, após 14 temporadas sem disputar a Série B, com um empate contra o Criciúma de 0-0 no Heriberto Russi, foi promovido e ficou em primeiro lugar no seu grupo com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, assim classificando pela decisão do título com o Tombense. Na primeira partida, Ituano empatou com o Tombense de 1-1 no Tombos. Na segunda partida, o Ituano pela segunda vez foi declarado campeão após derrotar o Tombense de 3-0 no Itu, com os gols de João, Igor e Iago. Ituano conquistou pela segunda vez a Série C, primeiro sendo conquistado em 2003. Em recuperação após um início de tropeços, o Ituano é o melhor time da Série B no segundo turno. Além disso, o clube chegou à 15ª vitória na competição, sua campanha mais vitoriosa em 19 participações em campeonatos brasileiros. No momento, a equipe está na 5ª posição, com 57 pontos, 2 atrás do Vasco. Na última rodada, no próximo domingo, em Itu, os 2 times se enfrentam em final para decidir o acesso. Quem vencer subirá para a primeira divisão, com o empate favorecendo os vascaínos.